Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian. Então no vídeo de hoje eu vou falar com vocês de um lançamento da Intrínseca que mexeu comigo, que eu tava lendo. Eu fui ficando aflita, que eu posso falar com tranquilidade, que é o melhor livro que eu já li da autora, que estão referindo ao Garotas em Chamas, da C.J. Tudor, que é a mesma autora de O Homem de Giz, O que Aconteceu com Ele e as Outras Pessoas, e é um lançamento novo da Intrínseca desse mês, eu acho que foi março que lançou esse livro, e é um livro fenomenal. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro daqui, a minha experiência de leitura e por que esse livro marcou tanto em comparação aos outros da autora, já aproveita para você poder se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no História Ruvian, e fico com o convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o História Ruvian, e eu estou fazendo lives na roxinha como História Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Bem, aqui em Garotas em Chamas, nós vamos ser apresentados a Jack, que é uma vigária, e sua filha, a Flo, que é uma adolescente de 15 anos. Tudo começa quando a Jack tem um problema na antiga igreja em que ela trabalhava, e ela precisa se mudar para o outro lado da Inglaterra para poder trabalhar numa igrejinha, numa cidadezinha bem no interior, uma cidadezinha bem pequenininha. A gente não sabe ao certo o que aconteceu pra Jack ter que se mudar de sua antiga igreja de cidade e ir pra cidadezinha do interior. Tem um mistério em relação a isso, que aos poucos vai ser desenvolvido ao longo do livro. Mas o ponto é, a Jack e a Flo, as duas, têm que se mudar pra cidadezinha bem no interior da Inglaterra, uma cidadezinha pequena. E no início a Jack ela fica um pouco apreensiva, porque a filha dela é adolescente, ela tá tirando a filha dela adolescente da escola, dos amigos, da cidade em que ela cresceu e viveu, que ela tem uma familiaridade, para se mudar para o interior. E ela imagina que vai ser um pouco difícil essa adaptação, mas o que ela não poderia esperar são coisas estranhas que vão acontecendo nessa cidadezinha. Essa cidadezinha é uma cidadezinha pequena do interior e que tem tradições muito fortes. Uma dessas tradições são as Garotas em Chamas, porque por volta de 1500, da época da Mary, rainha da Escócia, um grupo de protestantes foram queimados e torturados nessa igrejinha da cidade, incluindo duas garotinhas que tentaram se esconder, mas acabaram sendo torturadas e queimadas com esses outros protestantes. E desde então, a cidade, para poder honrar o nome dessas pessoas que foram mortas, eles criaram o ritual das Garotas em Chamas, que eles fazem bonequinhos de madeira das garotinhas, colocam na igreja, e quando é a data dessa tragédia, eles acabam queimando. E a partir daí também outras coisas bem estranhas vão acontecer nessa cidade. Aí nós temos famílias que são descendentes desses protestantes que acabaram sofrendo, e essas famílias têm um poder muito grande, tem um clima meio estranho rolando dessas famílias. E além disso, na década de 90, duas adolescentes, a Mary e a Joy, de 15 e 16 anos, as duas desapareceram e ninguém sabe nada a respeito delas. Foi algo esquecido no tempo. E para poder completar essa onda de coisas estranhas, o ex-vigário acabou se matando. Tem gente que acha que foi suicídio, mas outras pessoas acham que ele pode ter sido morto. Ou seja, essa cidadezinha é o quê? Extremamente bizarra. Tem umas histórias de idade de terror, tem espírito, é vigário que talvez tenha sido morto ou que talvez tenha sido assassinado. Então, ou seja, é uma cidadezinha bem complicada. E logo quando a Jack chega na cidade, ela consegue perceber esse clima um pouco estranho das pessoas, das famílias, que o pessoal às vezes lida com ela com um pouco de estranheza, até por ela ser uma pessoa nova e também por ela ser uma mulher, que existe um pouco desse preconceito dela ser vigária e ser mulher, que inclusive algumas pessoas até não querem que ela realize cerimônia de casamento porque ela não é um homem. Então ela acaba sofrendo um pouco com o machismo dessa região. E ela também vai ser recebida com um kit de exorcismo, porque o ex-vigário, que acabou morrendo, ele estava investigando a situação das duas adolescentes desaparecidas na década de 90, e ele também estudava a respeito das Garotas em Chamas, que existe uma lenda que essas garotinhas em chamas, que morreram lá em 1500, que elas assombram a igreja. Então, se você vê o espírito dessas garotinhas, significa que alguma coisa muito ruim vai acontecer com você. Dessa forma, durante a leitura, nós vamos ver a Jack, ela querendo saber um pouco mais sobre esse mistério envolvendo a igreja, a cidade, essas lendas que existem envolvendo espíritos, as garotas mortas. Ela também vai investigar um pouco mais sobre a morte do ex-vigário, porque ela acha um pouco estranho tudo que aconteceu. E, consequentemente, ela também vai acabar investigando um pouco sobre o desaparecimento das adolescentes. A Mary e a Joy, que desapareceram na década de 90, e desde então ninguém nunca mais ouviu falar delas. Então tem um clima de mistério bem interessante, e ao mesmo tempo que a Jack e a filha dela, a Flo, que a Flo também vai acabar se interessando por algum desses assuntos, que elas vão acabar pesquisando, indo mais a fundo, nós também vamos ter um pouco desse passado da Jack sendo explorado. Então
é um livro que vai deixar você à flor da pele. Garotas em Chamas foi o terceiro livro que eu já li da autora. O único que eu não li da C.J. Tudor é O Homem Diz, tem que providenciar isso. E eu posso afirmar com tranquilidade que pra mim esse foi o melhor livro que eu já li dela, que foi um livro que me envolveu demais, que eu fiquei aflita em várias situações, que eu criei várias teorias para tentar descobrir esse mistério. Eu me assustei, então eu posso falar que por esse livro ter mexido tanto comigo, ter me causado tantas sensações, eu posso falar com tranquilidade que foi um dos meus livros favoritos da autora. Como eu disse anteriormente, aqui no livro nós vamos ver a Jack explorando um pouco mais sobre os mistérios que envolvem a cidadezinha. Também vamos descobrir um pouco mais sobre o passado dela, que ela é uma pessoa bem misteriosa em relação ao seu passado, como o que aconteceu com ela para ela ter se mudado, como era a vida dela na cidade antiga. Então a gente vai descobrir um pouco mais do passado da Jack. E além disso, nós temos momentos em flashbacks que você consegue achar quando tem páginas aqui. Toda vez que aparece uma página preta desse jeito, é um flashback que vai contar um pouco mais da história da Mary e da Joy, sobre o que aconteceu para elas desaparecerem. Então é muito interessante que o livro tá narrando o presente, depois volta no passado, e tudo isso é muito bom para você conseguir descobrir o que está acontecendo. E os capítulos também são narrados por personagens diferentes. Às vezes é a Jack que tá narrando, às vezes é a Flo, a filha dela. Então isso dá uma visão muito ampla do que está acontecendo. E de fato é um livro, eu posso falar com tranquilidade, pra mim foi o melhor livro da autora, foi o livro que mais mexeu comigo. Um aspecto positivo que eu achei do livro foi todo esse clima de mistério que a autora conseguiu criar, envolvendo um pouco do sobrenatural, desse espírito das garotas em chamas, com os aparecimentos e mortes misteriosas, que eu achei que ficou muito bom. E um aspecto que me chamou a atenção é que assim que você abre o livro aqui, vou procurar aqui. Que assim que você abre o livro, tem uma página, tem um treco aqui explicando o que são as garotas em chamas, meio que imitando a página da Wikipedia, explicando o que é essa tradição, como é que funciona. Então eu gostei de toda essa construção que a C.J. Tudor deu pra cidadezinha, para as lendas, e de fato dá um medinho. Você tá lendo, o pessoal cita sobre essas garotas em chamas, toda essa tragédia que aconteceu, você sente um friozinho na sua barriga, você fica aflito e você fica com medo de ver o espírito dessas garotas, porque de fato a autora consegue construir esse clima de terror, de tensão. Em muitos momentos eu ficava tensa com algumas passagens que tinham, que eu ficava assim, meu Deus do céu, que é um livro que realmente deixa aflito, mexe com seus sentimentos, e eu acho que a autora conseguiu fazer uma construção muito boa em relação à cidadezinha, às lendas, e misturar um pouco desse mistério com o sobrenatural, do real com o fantasioso. Então eu acho que isso daí é que torna o livro tão interessante. Um dos poucos aspectos negativos que eu posso apontar para esse livro é que o final acabou sendo um pouco corrido, foi um pouco confuso entender tudo que aconteceu, e eu senti que algumas pontas ficaram em aberto, ainda mais a respeito do passado da Jack, que a gente entende todo esse mistério por trás da cidade, do que estava acontecendo, dessa lenda, dessas maldições que existem aí na cidadezinha. Mas em relação ao passado da Jack, eu senti que ficou meio aberto, que não teve uma conclusão, um ponto final definitivo. Mas como o livro me causou várias sensações, me deu medo, aquele frio na barriga, coisas que normalmente eu não sinto lendo livros de thriller ou de suspense, que eu não me assusto com tanta facilidade. Pra mim acabou sendo uma experiência mais positiva do que negativa por tudo isso. Apesar desse final rápido, de algumas pontas em abertos, pelo fato do livro ter mexido muito comigo, me deixado envolvida, acabou sendo uma leitura muito positiva. E eu também quero comentar com vocês desse visual lindo da Intrínseca, que essa edição tá maravilhosa. Pra poder começar essa capa, e você passa a mão aqui, tem um pouquinho da textura aqui nos chamas. Aqui a lombada eu acho sensacional, que são as garotinhas em chamas. Nas garotinhas de madeira que o pessoal faz, coloca na igreja e depois coloca fogo. Um simbolismo as garotas em chamas das duas protestantes que foram torturadas com o pessoal lá em 1500. É meio macabro? É meio macabro? Vai dar um tom meio de terror pra sua estante, dependendo da forma que você guardar? Vai dar, mas eu achei bem bonito, combina bem com essa estética do livro. Aqui o corte dele também é laranja, e toda vez que começa um capítulo tem assim, um filme sendo queimado, e aqui também essas garotinhas assustadoras das garotas em chamas, feitas de madeira. Então essa parte estética do livro eu também gostei bastante. Eu sinto que todos esses elementos gráficos ajudam a compor a história, combinam bastante com a narrativa. Então outro ponto super positivo que eu preciso exaltar aqui nessa leitura. Então, se você nunca leu nada da C.J. Tudor, se você tem vontade de ler algo da autora, fica essa dica aqui para vocês lerem Garotas em Chamas, que é um lançamento dela. É um livro que está dando o que falar, que mais pessoas estão começando a comentar. E na minha opinião, pra mim foi o melhor livro que eu já li da autora. Quando eu li O que Aconteceu com Anne, eu falei, ok, interessante. Quando eu li outras pessoas, melhorou, tá ficando mais bacaninha.
E aqui nesse livro eu simplesmente surtei. Para poder começar o livro me causou várias sensações. Eu senti medo, eu fiquei aflita, eu queria saber o que ia acontecer. Sem contar que pra mim teve um final surpreendente, porque muitas das questões, da forma que elas se resolveram, era algo que eu não estava imaginando. Eu fui feita de trouxa literalmente pela CJ Tudor, porque eu estava imaginando algo completamente diferente e o fim me surpreendeu bastante. Então isso também é um ponto positivo. E apesar de algumas pontas terem ficado soltas no final, eu sinto que foi uma experiência muito mais positiva. Foi um livro que mexeu comigo, que eu fiquei aflita. E todo esse cenário que a autora construiu das Garotas em Chamas, dessa tradição de misturar o real com o fantasioso, do sobrenatural com a vida real, eu achei que foi sensacional. Então fica aqui essa dica para vocês lerem Garotas em Chamas, porque é um livro simplesmente incrível. E para quem quiser ler, eu vou deixar o link de compras aqui no box de descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam a escritora Ruvian sem gastar nada mais. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado dessa resenha, que eu tenha conseguido transmitir tudo que eu senti lendo Garotas em Chamas pra vocês, porque foi um livro super incrível pra mim, foi uma ótima experiência. E apesar desse final bem corridinho, de algumas pontas abertas, pra mim teve mais coisas positivas do que negativas. Foi o livro da autora que mais mexeu comigo. Então realmente espero que vocês possam ter gostado do vídeo e dessa indicação aqui. Então já aproveita pra você poder se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos ou com suas amigas, ainda mais se eles gostam de vídeos de resenha, livros de suspense, de thriller, ou se eles são fãs da CJ Tudor, porque eles precisam conferir o novo trabalho da autora, que tá simplesmente tudo de bom. E aproveita e me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você leu, o que você achou, ou se você tá com vontade de ler esse livro e quais são suas expectativas. Me conta aqui nos comentários. E muito obrigada e até a próxima!